Você tem medo da morte? Desde os tempos antigos, o ser humano se pergunta o que acontece quando tudo acaba e como que nós devemos encarar esse fim. E quem melhor para nos guiar nessa jornada toda de pensamento do que os filósofos gregos? Nesse vídeo nós vamos explorar como os maiores pensadores da Grécia Antiga enfrentaram esse medo universal e o que podemos aprender com eles nos dias de hoje. Fala YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Rai Figueiredo e esse é o meu repertório comportamental. Seja muito bem-vindo. Na Grécia Antiga, a filosofia não era só uma forma de entender o mundo, mas também uma forma de viver melhor. E uma das maiores preocupações humanas sempre foi a morte. E os filósofos gregos tinham respostas variadas e fascinantes para lidar com esse temor. Aqui nós vamos ver o que eles pensavam e como que nós podemos aplicar esses conhecimentos na nossa vida. Começamos com Sócrates, que acreditava que não devíamos temer a morte. Para ele, a morte era só uma transição de uma forma de existência para outra. No julgamento que o condenou à morte, Sócrates disse que a morte pode ser o maior de todos os bens. Ele não via razão para temê-la, já que, para ele, ou era um sono sem sonhos, ou a passagem para um novo começo. A lição aqui é a aceitação. Nós não sabemos o que vem depois, então não devemos nos atormentar com isso. A gente pode até ter uma crença, acreditar em algo que vem depois, mas firmemente saber é só quando acontecer. Epicuro foi outro pensador que tinha uma imagem bastante direta sobre a morte. Ele dizia: a morte não é nada para nós, porque quando nós estamos vivos, é sinal que ela não está presente. E quando nós morremos, nós não estamos mais aqui para senti-la. A sua filosofia era de viver sem medo, buscando uma vida de prazeres simples e tranquilidade. O medo da morte só nos impede de aproveitar o agora. Então, a principal lição de Epicuro é viver o presente com serenidade. Platão, por outro lado, tinha uma visão mais espiritual da morte. Para ele, o corpo era uma prisão para a alma, e a morte era a libertação para o mundo das ideias, um lugar de conhecimento puro. Ele acreditava que a alma era imortal e continuava a existir após a morte. Platão nos ensina que, ao desenvolvermos nosso intelecto e nossa virtude, estamos nos preparando para essa transição. A ideia de que a morte não é um fim, mas uma transformação, pode nos ajudar a reduzir esse medo. Os filósofos estoicos, como Sêneca e Epiteto, nos ensinam que a morte é inevitável e que nós devemos encará-la com dignidade e com coragem. Eles acreditavam que viver bem era estar preparado para morrer a qualquer momento, sem arrependimentos ou medo. Um dos princípios estoicos, que a propósito é o que eu mais gosto, é o memento mori, que significa lembre-se que você vai morrer. Não como uma forma de assustar, mas como um lembrete de viver sua vida ao máximo, sem se deixar paralisar pelo medo do fim. E eu gosto de explicar isso muito bem. Não é viver ao máximo fazendo loucuras, mas é aproveitando a sua vida, cuidando da sua saúde. Ao invés de encher a cara e cair bêbado e não aproveitar a festa, aproveita a festa. Passa mais tempo com as pessoas que você ama. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer: se você morresse hoje, você estaria satisfeito com a vida que você viveu? E se a pessoa que você mais ama morresse agora? Você estaria satisfeito com a vida que teve com aquela pessoa? É isso. Você aproveitar as pessoas. Você aproveitar a sua vida, para depois não ter arrependimento. Cada um desses filósofos nos dá uma perspectiva única sobre a morte, mas todos eles compartilham algo em comum. A ideia de que viver com medo da morte nos impede de ter uma vida boa, uma vida plena. Sócrates nos ensina a aceitar, Epicuro nos lembra de viver o presente, Platão nos oferece uma visão mais imortal e os estoicos nos desafiam a enfrentar a morte com mais coragem. O que nós podemos aprender é que, embora a morte ainda seja um mistério, ela não precisa ser um fardo na nossa vida. E aí, o que você acha dessas visões? Deixa seu comentário aqui embaixo pra mim. Qual dessas filosofias de pensamento você acha mais interessante? Eu, particularmente, acho mais interessante a dos estoicos, mas eu gosto de todas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal e até a próxima.